A paz do Senhor Jesus, bem-vindo ao Ruas EBD com estudo bíblico da lição 3, as promessas de Deus para a igreja. Lições bíblicas pela CPAD, classe adultos da Escola Bíblica Dominical, neste quarto trimestre de 2024, com esse tema, as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Comentarista, pastor Elinaldo Renovato. Pela graça de Deus, sou presbítero Idailton Ruas, professor EBD na Escola Bíblica Dominical na Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina. Gratidão a todos os inscritos neste canal, nas redes sociais, @ruasebd, e obrigado pelo seu apoio, seu like, comentários, bem como as vossas orações nesse projeto. Na aula anterior, nós estudamos a lição de número 2, as promessas de Deus para Israel, que está disponível na playlist deste canal, caso não tenha assistido. E nessa feita, estudaremos a lição de número 3, as promessas de Deus para a igreja. Esta lição será estudada presencialmente neste domingo, dia 20 de outubro de 2024. Por isso, gravamos a lição com antecedência para que os nossos irmãos, alunos, professores, coordenadores estudem conosco e se atualizem dos assuntos da lição para a aula presencial aí na sua igreja. E pela graça de Deus, vou ministrar essa lição 3 aqui na minha igreja, onde eu congrego com meu pastor local, presbítero Zeferino Antunes, sobre a supervisão setorial do pastor Itamar Carvalho e na presidência geral do pastor Sérgio Melfior. Vamos ao textuário desta lição, que está em Mateus 16 e o versículo 18, que diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. O textuário revela um diálogo entre Jesus e os seus discípulos, quando estes disseram que certas pessoas consideravam Jesus como João Batista ressurreto, ou Elias, ou Jeremias, ou outro dos antigos profetas. E Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis quem eu sou? E no versículo 15, Simão Pedro respondendo disse: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. No versículo 16 desta resposta revelada, Jesus disse: Bem-aventurado, feliz és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois eu também te digo que tu és Pedro, uma pedra pequena, e sob esta pedra, a revelação que tu teres de mim, o Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. No entanto, Pedro não é a pedra é Cristo. Na resposta de Jesus, no versículo 18, podemos ver que ele próprio é a pedra sobre qual edificaria a igreja, pois Cristo é a pedra fundamental da igreja, a pedra viva, a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra que sustenta toda a construção deste edifício. E esta palavra revelada pelo Espírito Santo na fala de Pedro, edificarei a minha igreja, implica que a igreja ainda não existia. Estava na presciência de Deus.
para um futuro. Logo, a igreja construída pelo amor do Pai. Em João 3,16, ela foi gerada na cruz do Calvário, conforme Colossenses 2, versículos 13 ao 15, comprada pelo sangue do Filho, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,29, onde derrubou a parede da separação e ambos os povos, judeus e gentios, formaram um só povo, a igreja, conforme Efésios 2, 11 ao 19. E não sois mais estrangeiros, peregrinos, mas concidadão dos santos e sois a família de Deus. Aleluia. Na sequência, a verdade prática nos diz: as promessas de Deus para a igreja são gloriosas, promessas de vida eterna, de poder e glorificação final do nosso corpo. As promessas de Deus para a igreja atuam no âmbito material e espiritual, em sua natureza visível e invisível, ou seja, como a igreja, organização e organismo. E em Mateus 16, o versículo 19, nos diz: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você liga na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Que chaves são essas? São chaves de poder, autoridade para a igreja. E por isso, a igreja é a agência divina na terra com autoridade sobre o mundo espiritual. E nós, membros deste corpo em que Cristo é o cabeça, somos os mordomos dos dons ministeriais, espirituais e dispenseiro das bênçãos espirituais, proclamando o evangelho das boas novas para a vida eterna, poder no Espírito Santo e a redenção com a glorificação do nosso corpo, um corpo ressurreto. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe que fundamenta esta lição está no contexto da grande comissão, os textos bíblicos de Mateus 28, 18 ao 20, Marcos 16, 15 ao 18 e Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 6 ao 8. Toma posse da sua Bíblia e vamos ler a palavra de Deus, que são essas promessas vivas e infalíveis para a nossa vida. Mateus 28, 18 nos diz: e chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O próximo texto, Marcos, capítulo 15. Aliás, Marcos, capítulo 16 e versículo 15, que diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Versículo 17, e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ainda na leitura bíblica em classe, o último texto em referência na lição, Atos, capítulo 1 e versículo 6 ao 8, que diz: aquele, pois, que se haviam reunido
perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E ele lhes disse: Não vos pertencem saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder, porém, recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Aleluia. Objetivo da lição: as promessas de Deus para a igreja são três, de acordo com os respectivos tópicos. Primeiro, apresentar as promessas de Deus para a igreja de Cristo. Segundo, pontuar o efeito das promessas divinas para a execução da grande comissão, a missão da igreja no mundo, o id, imperativo de Cristo. Terceiro, conscientizar acerca das condições para vivenciar tais promessas. Aleluia. A palavra-chave desta lição é igreja, que no grego eclesia. O vocábulo igreja é formado por duas palavras gregas pelo prefixo ek, que significa a partir de, dentro de ou para fora de. E klesis, que significa chamada, convocação, convite. No entanto, a palavra igreja significa literalmente chamada para fora. O termo ainda é usado para designar um grupo local de cristãos ou a Igreja Universal, a qual todos os servos de Cristo em todos os tempos e eras estão ligados. Nesse contexto da palavra-chave, igreja, existe também as igrejas. A Igreja Universal, local, triunfante e militante. Mas que igrejas são essas? Vamos lá. A Igreja Universal, ela é a igreja invisível, pois no plano eterno de Deus, a Igreja Universal, ela é espiritual e foi arquitetada por Deus antes da fundação do mundo e tem um caráter geral, porque inclui todos os cristãos remidos, regenerados, dentre todos os povos e de todos os tempos e eras. Esta é a Igreja Universal, a Igreja Espiritual. Logo, a Igreja Local, ela é visível. É o sentido da igreja local, é a congregação dos santos, onde congregamos, pois se trata da reunião dos fiéis, onde prestamos cultos, adoramos ao Senhor. E esta igreja local, ela tem um local específico, uma geografia, em uma cidade, em um país, né, com seu povo, com a sua língua, em um endereço específico, com seus dogmas, credo, declaração de fé, como uma organização humana, de acordo com os dons espirituais e ministeriais que foram concedidos a esta igreja. No entanto, a igreja triunfante, ela é a igreja invisível, pois ela é constituída por todos aqueles que já morreram, os mortos justos, estão na eternidade, que salvaram a sua vida e estão na eternidade com Cristo e se encontram no terceiro céu, no paraíso, e aguardam a primeira ressurreição na ocasião da segunda vinda de Cristo, na primeira fase do arrebatamento da igreja, que será exclusivo aos que morreram salvos em Cristo Jesus, conforme a 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 16. E a igreja militante? Esta igreja militante, também chamada de igreja peregrina, consiste
nos cristãos que vivem neste mundo, neste tempo presente. Somos nós, desta era, desta última dispensação, a igreja da última hora, a igreja do arrebatamento que luta contra o pecado, as investidas do diabo e os governos do mundo, da escuridão, contra os espíritos da maldade nos lugares celestiais. E este adjetivo militante nos dá a ideia de exército, dá a ideia de combate, porque ao exercer a sua missão presente no mundo, a igreja não pode renunciar essa luta, pois a igreja militante ela é portadora do Evangelho de Cristo e este não se deixa modelar, conformar pelos critérios estabelecidos pelo mundo, as ditas inovações e culturas, conforme Romanos 12:2, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pelo vosso entendimento, para que possa entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Glória a Deus. A igreja ela é chamada para fora do mundo, em um processo de santificação. A igreja é separada e comprada por um bom preço, preço de sangue. O Novo Testamento, a nova aliança no meu sangue. A igreja tem dono, a igreja tem promessas. Ela é uma propriedade particular e peculiar de Cristo, que é o cabeça. A igreja ela é comissionada à proclamação do Evangelho na grande comissão e convocada para a vida eterna no arrebatamento, pois a nossa pátria é o céu. Aleluia. Entretanto, naquilo que Israel falhou como ramo natural, neste chamado e convocação na antiga aliança, a igreja deu prosseguimento com a plenitude do Espírito Santo na nova aliança. Veremos o paralelismo dos textos bíblicos de Êxodo, capítulo 19, versos 4 ao 5, e também a 1 Pedro, do capítulo 2 e versículo 9. Olha aqui, a Israel, no Antigo Testamento, olha o que diz o texto de Êxodo. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Êxodo 19, 4 ao 5. Agora veja a igreja na nova aliança, no Novo Testamento, o que Pedro nos diz em 1 Pedro 2, 9 e 10. Vós, porém, sois a igreja, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que antes não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdias. Glória a Deus. Introduzindo a lição, e agora já entendidos o significado do que é a igreja, estudaremos nesta lição as promessas de Cristo específicas para a igreja. Todavia, devemos considerar, repito, devemos considerar que a nação de Israel, mesmo com as suas falhas, altos e baixos, ela foi a porta de entrada para a igreja no mundo.
através dos patriarcas, Gênesis 12, Abraão, Isaque e Jacó, as 12 tribos de Israel, em que surgiu o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, o nascido de mulher, por obra e graça do Espírito Santo, cumprindo a promessa de Gênesis 3 e 15. As Escrituras descrevem as muitas promessas que Deus fez ao povo de Israel no passado, conforme estudamos na lição anterior. Entretanto, há também as promessas específicas, exclusivas, feitas à sua igreja nos últimos dias. Essas promessas estão relacionadas aos seus propósitos divinos que fora revelado aos discípulos por meio da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, bem como por meio dos apóstolos nos evangelhos sinópticos acerca dos dias que precederiam o arrebatamento. Dentre as promessas feitas à igreja, as que mais se destacam são a salvação em Cristo. Teremos uma lição específica sobre a obra da salvação, o derramamento do Espírito Santo e o retorno de Cristo para buscar os salvos. E nós, pentecostais, nós cremos na atualidade de cada uma dessas promessas. E enquanto aguardamos o cumprimento das promessas divinas, os crentes devem observar o que a palavra de Deus nos orienta a respeito das condições para viver o cumprimento de tais promessas. É preciso crer e ser fiel, isto é, preservar a fé em Deus com fidelidade e obediência à sua palavra, independente das circunstâncias ou adversidades. Jesus afirmou aos seus discípulos em Mateus 24 e 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. A seguir, o primeiro tópico desta lição, a natureza das promessas de Deus para a igreja. É rapidinho, não saia daí. O primeiro tópico, a natureza das promessas de Deus para a igreja, se divide em 3 subtópicos, que são, primeiro ponto, promessa de sinais sobrenaturais. Segundo ponto, a promessa de revestimento de poder. E o terceiro, promessas espirituais para uma instituição espiritual. A natureza das promessas de Deus para a igreja deve analisar aquilo que ela é em essência, o seu objetivo e a sua missão. A igreja é genuinamente cristã e confessional, ou seja, ela se fundamenta na palavra de Deus, foi gerada na cruz, tem uma dimensão local e universal, ou seja, tanto na forma visível e invisível, organização e organismo com a missão de pregar o Evangelho, respaldada pelas infalíveis promessas divinas. Essas promessas são geradas nele e na sua natureza e têm propósitos divinos da redenção da humanidade. Dentre várias promessas feitas à igreja, as que mais se destacam são a obra da salvação, o derramamento do Espírito Santo, Pentecostes, e também o arrebatamento da igreja, o retorno de Cristo para buscar os salvos. E todas estas promessas perpassam por Cristo, conforme 2 Coríntios, capítulo 1, e o versículo 20, que diz: pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo, com um alto e claro sim. E por meio de Cristo confirmamos isso, de modo que o nosso amém se eleva
para a glória de Deus. Aleluia. Promessas e sinais sobrenaturais. Em Marcos 16, temos uma promessa de sinais sobrenaturais que ocorreriam para confirmar a obra da grande comissão. Versículos 17 e 18, que diz: estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Desta forma, como Igreja de Cristo, ao proclamar a mensagem do Evangelho da cruz, do arrependimento, a salvação, devemos esperar que milagres em nome de Jesus aconteçam como realidade de que o reino de Deus está entre nós, agindo no mundo. Através dessa agência espiritual, a igreja, o corpo de Cristo. Já o Evangelho de Mateus, no capítulo 28, 18 ao 20, revela o estabelecimento da grande comissão de Cristo para seus discípulos. Nessa comissão, 3 palavras resume a tarefa do ide, o imperativo, cumpra a missão, ensine a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, e batize, que é a confirmação do arrependimento, o novo nascimento para a comunhão do corpo de Cristo. Portanto, estamos diante de uma promessa de confirmação da obra da evangelização. Promessas de revestimento de poder, batismo no Espírito Santo, que é a evidência física de falar em línguas estranhas, a glossolalia, no cenáculo, no dia de Pentecostes. A promessa do revestimento de poder, ela é vigente, atual e atemporal, contrariando os sensacionistas que acreditam que os dons espirituais foram restritos apenas na era apostólica e não acreditam na atualidade dos dons. Porém, vejamos, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 38 e 39, nos diz acerca desta promessa. Versículo 38, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2 e 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quanto o nosso Senhor chamar. Glória a Deus. Em Atos 1, nosso Senhor faz uma promessa de capacitação espiritual para a proclamação do Evangelho. É o que já lemos: recebereis virtudes, poder. Versículo 8, é a promessa do batismo no Espírito Santo para capacitar o crente na transmissão das boas novas de salvação. Pois o poder do Espírito Santo ele vai potencializar a palavra do Evangelho, a mensagem da cruz para a salvação, conversão do perdido pecador. Além de poder para proclamar a capacitação do Espírito Santo, também nos forja, nos molda como testemunha de Cristo em nossa família, no bairro, na cidade, na faculdade, entre as nações, até os confins da terra. Portanto, estamos diante de uma promessa de capacitação para a obra da evangelização. Por fim, terceiro ponto deste primeiro tópico: promessas espirituais para uma instituição espiritual. A igreja foi forjada
espiritualmente em Cristo. Ela foi gerada na cruz do Calvário. Na ressurreição de Cristo, a igreja recebe o Espírito Santo, conforme João 20, 21 e 22. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. E no cenáculo, no dia de Pentecostes, nasce a igreja com o revestimento de poder, conforme Atos 8:1. Por isso, a natureza das promessas para a igreja é primariamente espirituais, geradas na cruz, no sacrifício de Cristo, na sua morte e na sua ressurreição e no derramamento de poder. Esta instituição espiritual, a igreja, é denominada no Novo Testamento como o corpo de Cristo, Colossenses 1:24, templo de Deus, 1 Coríntios 3:16, a noiva de Cristo, Efésios 5:25-27. Assim, uma instituição espiritual tem promessas espirituais para serem confirmadas em seu ministério no mundo. E a igreja exerce essas promessas, esses dons ministeriais e espirituais para proclamar o Evangelho de Cristo na terra. Leiamos Colossenses capítulo 1, versículos 24 ao 27, que diz: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Versículo 25 de Colossenses 1, do qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e todas as gerações, e agora foi manifesto aos santos. Versículo 27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. Resumindo a este primeiro tópico, as promessas de Cristo para a sua igreja atuam no âmbito espiritual e material. E são as promessas de confirmação da obra da evangelização, são promessas de capacitação espiritual para evangelização e promessas de edificação da minha igreja. A seguir, o segundo tópico desta lição, as promessas de Deus para a igreja. Interessante que na Bíblia temos 8.000 promessas aproximadamente. Destas, 3.000 são direcionadas à igreja. E veremos quais são as promessas específicas, exclusivas para a igreja. A você que é novo por aqui, se inscreva nesse canal, deixe o seu like, interaja conosco com o seu comentário, compartilhando esse vídeo. E aos professores que interessarem, baixem os nossos slides e ative o sininho para receber novos vídeos do canal. Vamos ao segundo tópico, não saia daí. O segundo tópico, as promessas de Deus para a igreja, se divide em 3 subtópicos. Primeiro, promessa de vida eterna. Segundo, promessa de poder. E terceiro, a promessa da glorificação do nosso corpo. Na Bíblia existe aproximadamente 8.000 promessas, como já pontuamos, em que
3.000 são destinadas especificamente à igreja. Dentre várias promessas direcionadas à igreja, vamos enumerar algumas no contexto desta lição, as promessas de Deus para a igreja. E a primeira promessa, conforme o textuário, nos diz: edificarei a minha igreja, uma promessa incondicional. Pois a igreja é um povo construído por Deus, é um projeto de Deus, através da morte e ressurreição do seu Filho Jesus, conforme João 3,16 e Mateus, no capítulo 16 e 18. A segunda promessa: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É uma promessa incondicional. Deus deu à igreja poder, autoridade e vitória sobre as potestades malignas das trevas no mundo espiritual. Referência bíblica: Efésios 6 e 11 e também 2 Tessalonicenses, capítulos 2, 6 ao 7. Terceira promessa: morada no céu. Uma promessa incondicional, pois ele vem nos buscar para morar no céu. João 14, 1 ao 3, que diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar, virei outra vez, promessa, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Deixa eu abrir um parênteses aqui, nessa terceira promessa, referindo a o que pontua de diferença nessa similaridade entre as promessas feitas a Israel e à igreja. Vamos ver o interessante de diferente nessas promessas a Israel e à igreja. Israel teve diretamente promessas condicionais, conforme Deuteronômio 28, se obedecer e assim por diante, como vimos na aula passada. Mas veja bem, a promessa condicional a Israel está no contexto de que farei de ti um povo, os judeus, uma nação sacerdotal da descendência de Abraão, os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, e te darei uma terra, a Canaã, uma terra que mana leite e mel. A promessa de um território geográfico, né, um local específico, a prosperidade material dos judeus, a restauração espiritual e o reinado com o Messias no milênio. Existem algumas promessas para Israel que estão em prosseguimento e irão acontecer no futuro. Agora veja a diferença para a igreja, as promessas para a igreja, de forma incondicional, conforme Mateus 16 e 18. A igreja não é uma nação étnica, ela é uma igreja universal. Ela é uma nação espiritual que abrange todos os povos, tribos e línguas. A igreja não visa uma terra, uma geografia terrena, mas a morada no céu, a nossa cidade, pois a nossa pátria é o céu. E a nossa descendência, ela não é humana. A nossa descendência é espiritual, pois o Verbo se fez carne e habitou entre nós, por obra e graça do Espírito Santo. A igreja foi gerada na cruz, comprada e purificada pelo sangue de Jesus, a nova aliança, através do novo nascimento. E nós recebemos a adoção de filho. Não temos território, a igreja é militante, peregrina na terra. O reino do nosso Pai não é daqui, mas do céu, para onde levará a sua noiva.
a igreja para o casamento a bodas do Cordeiro, conforme já vimos em Filipenses 3, 20 e 21 e 1 João 3 e versículo 2. Aleluia. Em continuação desta enumeração de promessa, a quarta promessa, revestimento de poder, é uma promessa condicional de permanecer no princípio da palavra, obediência, santidade, ficando em Jerusalém, conforme Lucas 24 e 49, que diz o texto: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Em Atos 1, versos 4 e 5, nos diz: não se ausentem de Jerusalém. Em Atos 2, 1 ao 4, nessa promessa de revestimento de poder, nos diz: e cumprindo-se o cumprimento da promessa do dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos, aleluia, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falassem. Essa promessa é atual, é para o nosso tempo. Não pode ficar em desuso na igreja para essa geração. A promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, a todos os que estão longe, tantos quantos o nosso Senhor chamar. Quinta promessa, os sinais que seguem a igreja. Esta promessa é condicional a crer e ter autoridade no poder do nome do Senhor Jesus. Marcos 16 e 18, e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Vejamos mais sinais que seguem a igreja, Atos 5 e 12, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, Atos 8, 6 e 7. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Versículo 7 de Atos 8, os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos eram curados. Sinais que seguem a igreja, sinais de prodígios e maravilhas. Em Atos 6, e versículo 8, e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos 19, 11 ao 12, e diz: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Glória a Deus. Esses sinais e prodígios acompanham a igreja para a cura, para a salvação, para a libertação, arrependimento do pecado, e que essas pessoas sejam salvas para a glória do Senhor Jesus. Sexta promessa, promessa da companhia do Espírito Santo. É uma promessa incondicional, pois na ascensão de Jesus ele prometeu outro Consolador, o Paracleto, que estaria ao lado da igreja, conforme João 14, verso 16, que diz o texto: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador,
para que fique convosco para sempre. Mas aquele Consolador, versículo 26, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aleluia. Sétima promessa, concessão dos dons ministeriais e espirituais. Uma promessa condicional. A soberania divina, a graça, a busca, a santidade, para que seja aplicada à igreja. Em Efésios 4:11 nos diz, ele mesmo, Efésios 4:11 nos diz, ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, a igreja, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. 1 Coríntios, no capítulo 12 e versículos 8 ao 11, nos diz, porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Esta é a promessa de concessão dos dons ministeriais e espirituais. Na sequência, no contexto da lição, a oitava promessa, promessa do arrebatamento, o rapto da igreja. A igreja vai ser raptada, num abrir e fechar de olhos. É uma promessa incondicional. O arrebatamento é o momento em que Cristo vem reivindicar a igreja, a sua noiva, que foi comprada com dote de sangue, a sua vida, e levá-la para a casa do Pai. E em 1 Coríntios, vejamos o texto de 1 Coríntios 15 e 51, que diz assim, eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Já na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4 e o verso 14, diz assim, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Oh, promessa gloriosa. Aleluia. A nossa esperança é a volta do Senhor Jesus. Nesse contexto dessas várias promessas, a nona promessa, o casamento do noivo
com a noiva, com a igreja, a bodas do Cordeiro, que é uma promessa incondicional. Esse casamento haverá, independente se você irá fazer parte da boda do Cordeiro, mas os salvos, os lavados, redimidos pelo sangue de Jesus estarão na boda do Cordeiro pós o arrebatamento para essa grande ceia maravilhosa. A igreja é a noiva de Cristo, que se prepara para o grande encontro às bodas do Cordeiro. Assim, o seu vestido significa a salvação concedida por seu noivo Jesus. E, ao mesmo tempo, o linho significa os atos de justiça da igreja, a sua noiva. A noiva, então, ama o noivo e faz de tudo para agradar e para estarem juntos para sempre. Apocalipse 19, versos 7 ao 9, nos diz assim: regozijemo-nos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. E já sua esposa se aprontou, e foi-lhe permitido que vestisse linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são as obras justas dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas promessas são verdadeiras, pois é a promessa da palavra de Deus. Aleluia. Na sequência do contexto da lição, no segundo tópico, as promessas de Deus para a igreja, o primeiro ponto, que já esboçamos alguns contextos e detalhes, promessa de vida eterna. Isto é uma promessa condicional. Essa promessa é para todo aquele que nele crer. A condição é crer nele. Ora, aquele que nele crer é salvo pelo Senhor e, consequentemente, torna-se membro do corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo, desde o primeiro dia do seu arrependimento e fé, conforme João 3:16. Já em João 5:24 nos diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou tem vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. No segundo ponto, promessa de poder, que já pontuamos aqui, que é a promessa do batismo no Espírito Santo. E nós temos esta gloriosa promessa de poder do alto para sermos revestidos e sermos usados como canal de bênção, instrumentos vivos em que os sinais e milagres de Deus possam ser confirmados através da palavra que Ele nos entregou. Atos 1:5 nos diz: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E por fim, o terceiro ponto deste segundo tópico, promessas de glorificação do nosso corpo. A palavra de Deus nos mostra que quando nosso Senhor arrebatar a sua igreja, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. 1 João 3:2. Quando o nosso corpo for glorificado, veremos face a face e conheceremos como também Ele nos conhece. Aleluia. E o apóstolo Paulo, ele escreve, fundamenta esse contexto da glorificação do nosso corpo, conforme os versículos de 1 Coríntios, capítulo 15, versos 53 ao 57, que diz:
Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Verso 54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á, aleluia, a promessa, a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Aleluia. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Resumindo esse segundo tópico, em Cristo cada crente recebe promessa de vida eterna, de revestimento de poder pelo batismo no Espírito Santo e de um corpo glorificado na volta do Senhor Jesus. Promessas de salvação eterna, dons espirituais e ministeriais e um corpo espiritual. A seguir, o terceiro e último tópico desta lição, condições para viver as promessas de Deus. Gratidão por estar conosco até este tópico do estudo bíblico. No mais, nos ajude nesse projeto com a sua inscrição, seu like, comentário e compartilhando esse vídeo com um amigo, um familiar e professor EBD. Os nossos slides para abençoar a sua aula estão disponíveis em nossas redes sociais, @ruasebd no Instagram e na página do Facebook, bem como na descrição logo abaixo aqui desse vídeo. E gratidão pelo seu apoio e orações nesse projeto. Vamos ao terceiro tópico desta lição e no final desta aula eu quero orar pela sua vida e pela sua família, pois você faz parte dessa igreja e junto precisamos morar no céu, a nossa maior promessa. É rapidinho, não saia daí. O terceiro tópico, condições para viver as promessas de Deus, se divide em 3 subtópicos. Primeiro, é preciso crer. Segundo, é preciso ser fiel. E terceiro, é preciso obedecer a Deus. Fé, a fidelidade e obediência são princípios indispensáveis para viver o cumprimento de suas promessas. É preciso crer, perseverar na fé, viver pela fé e reanimar a nossa fé nas promessas de Deus. É tempo de confiar no Senhor e fortalecer na força do seu poder. Em 1 João 5, versos 4 e 5 nos diz: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crer que Jesus é Filho de Deus? Por isso é preciso crer. Aleluia. Na sequência, segundo ponto, é preciso ser fiel. Que nós apliquemos as palavras de Jesus em Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Não importa com o passar do tempo, as adversidades, as aflições, nós precisamos apresentar diante de Deus de modo fiel, exercendo a fidelidade plena em Deus, independente de qualquer coisa, como fez Jó, mesmo sem saber que era alvo da malignidade do diabo, que
tirou-lhes os seus bens, os filhos, saúde, Jó manteve-se fiel. Jó 1:21. Se eu recebi o bem do Senhor, não posso receber o mal. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não atribuiu a Deus falta alguma, mas permaneceu fiel. Também Daniel, os exemplos da lição, Daniel foi lançado na cova dos leões. Ainda assim, permaneceu fiel. E o Senhor, com seu poder, fechou a boca dos leões. Daniel 6, 9 e 10. Seja fiel em quaisquer circunstâncias e adversidade, e o Deus de promessa te honrará para a glória do Senhor Jesus. Terceiro ponto deste último tópico: é preciso obedecer a Deus. Obedecer é a condição para que Deus cumpra as suas promessas. E o obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel 15:22. E na próxima lição 4 nós veremos esse contexto de promessa e obediência. A obediência e a perseverança em obedecer, viver, praticar a palavra de Deus até o fim te fará um vencedor. E ao que vencer, terá mais promessas. Aleluias! Promessas aos vencedores. Leiamos Apocalipse 2 e versículo 7, que diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Versículo 11. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Versículo 17 nos diz que ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Versículo 26 nos diz que, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Versículo 28. Ao que vencer, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Apocalipse 3. Vamos ao texto 3 e versículo 5, que diz: ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Versículo 12 de Apocalipse 3 diz assim: ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também meu novo nome. E por fim, ao vencedor, versículo 21 de Apocalipse 3, ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Resumindo, o terceiro tópico, segundo as Escrituras, é necessário à igreja fé, fidelidade e obediência para viver em plenitude as promessas divinas. Promessas condicionadas à fé e à sua manutenção diária, fidelidade até o fim e obediência à sua palavra. Concluindo esta lição, entendemos que, por meio do sacrifício
expiatório de Cristo, fomos feitos sua igreja, o seu corpo, a sua noiva. Não podemos nos esquecer de suas promessas, assim como da obediência e santidade requeridas para usufruirmos plenamente delas, levando o Evangelho com poder e autoridade do Espírito Santo até a volta do nosso Senhor Jesus para as bodas do Cordeiro. Aleluia. Chegamos ao momento da oração e eu quero orar com você e por você nesta hora. Grandioso e amado Deus, eu te agradeço, Pai, por esse estudo das promessas de Deus para a igreja. E gratidão, Senhor, por fazermos parte do seu corpo, da sua noiva, a igreja espiritual, esta igreja militante da última hora. Obrigado, Senhor, por esse plano perfeito, a obra da salvação, o sacrifício vicário na cruz do Calvário, resgatando a minha alma, a minha vida, a minha família, a tua igreja com preço de sangue. Te agradeço, Senhor, pelo Consolador, o Espírito Santo, o Paracleto em nossa companhia. Deus, eu te agradeço pelo revestimento de poder, pelos dons espirituais. Nos ajude, Senhor, em nossas fraquezas. Reanime a nossa fé para sermos, Pai, fiéis até o fim, pois a nossa esperança é a sua vinda e aguardamos, Senhor, o arrebatamento, a nossa redenção, a glorificação do nosso corpo. Senhor, desperte os fracos na fé, os que apostataram da fé, desanimaram, estão com pouco ânimo, se decepcionaram com a igreja local, com a organização e esqueceu de olhar para ti e não mais acredita em suas promessas. Dê a eles, Senhor, uma oportunidade de salvação, pois a sua graça nos constrange e o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Ajude-nos, Senhor, a prosseguir para o alvo, olhando para ti, o autor e consumador da nossa fé. É a nossa oração, Senhor, agora e sempre. Amém e amém. Gratidão por estar conosco até o final desse vídeo e que este estudo bíblico possa edificar a sua vida, o seu ministério e contribuir na preparação da sua aula na escola bíblica dominical. Aos irmãos, professores que interessarem, estão disponíveis gratuitamente os slides em PowerPoint e PDF desta videoaula, que está aqui no link abaixo na descrição desse vídeo, bem como nas minhas redes sociais, @ruasebd no Instagram e na página do Facebook. Estão também disponíveis os nossos contatos para agendamento. Como sinal de gratidão a este projeto, eu peço a você que continue orando pela minha vida, pela minha família e ministério. E se ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, deixe o seu like, comente sobre essa aula e compartilhe esse vídeo com mais 3 pessoas, amigos, professores e familiares, visando a evangelização e salvação de almas, cientes de que o seu engajamento, a sua interação neste canal estará nos ajudando na manutenção deste projeto para a glória de Deus. Obrigado pelo seu apoio e compreensão. Se o Senhor nosso Deus permitir, na próxima semana estudaremos a lição de número 4, promessa e obediência.
Gratidão pela sua atenção e que você tenha, juntamente com a sua família, uma abençoada escola bíblica dominical em uma Assembleia de Deus mais próxima da sua casa. Gratidão, Deus os abençoe.